Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Gisele Maués e na aula de hoje eu vou te mostrar o passo a passo do molde base de manga. Aqui eu tenho o molde base da frente e o molde base das costas, tá? Ambos estão com uma folga de vestibilidade de 2 centímetros. Dessa linha para cá, para o centro, eu tenho as minhas medidas exatas. E esses 2 centímetros é a folga de vestibilidade que eu preciso colocar tanto na frente quanto nas costas. Tá? Esses 2 centímetros é só em 1/4 do molde. Aqui na linha do ombro, sempre quando eu for colocar manga no meu molde, eu preciso acrescentar 1 centímetro e isso vai deixar o meu ombro 1 centímetro a mais. Essa informação também é muito importante para a gente construir a nossa base de manga. As medidas que eu vou precisar são ombro, bíceps, altura de manga e cava total. A medida do ombro é a minha medida de ombro real mais esse 1 centímetro, tá? A medida de bíceps é essa medida logo aqui abaixo das axilas, é a circunferência dessa medida, tá? Fica logo abaixo das axilas, então você vai tirar essa medida bem justa, no meu caso aqui deu 33, e vai sempre acrescentar 1 centímetro, ok? Então, é a medida justa mais 1 centímetro. A altura da manga vai ser a altura da cabeça da manga ao comprimento que você deseja. E o total da cava é a soma da cava da frente com a cava das costas. Para você achar, é só fazer dessa forma, colocar a fita em pé e medir. Eu preciso dessa informação para fazer uma conferência no final, tá? Então, a minha medida deu 48. Feito isso, agora a gente vai fazer a nossa manga. Eu vou começar traçando 2 linhas, uma na horizontal e uma na vertical. Essas linhas são as linhas de construção. De um lado eu identifico como frente e o outro como costas. Eu vou começar com a minha linha base horizontal. Nessa linha eu vou colocar a medida do bíceps, mais 1 centímetro e também mais a folga de vestibilidade, tá? Então eu tenho 2 centímetros da frente e mais 2 centímetros das costas, o que me dá uma medida de 4 centímetros a mais de folga de vestibilidade, tá? Então aqui, ó, eu vou somar 33, que é a minha medida do bíceps, mais 1 centímetro, que é aquela medida que a gente acrescenta sempre, tá? E mais a soma das 2 medidas da folga de vestibilidade, que é 4, 2 da frente e 2 das costas. Então ficou 33, mais 1 e mais 4. E aí eu fico com essa medida total de 38. E agora eu vou centralizar essa medida na minha linha de construção, tá? Pego a fita, dobro certinho no 38 e centralizo 19 para um lado e 19 para o outro. E marco 38 centímetros centralizados nessa linha aí de construção horizontal. Agora a gente vai fazer a marcação da altura da cabeça de manga. Então eu vou pegar a minha medida de ombro, que é 12, e vou sempre somar com mais 2 centímetros, o que me deu uma medida total de 14. Então, a partir desse ponto, dessa linha da base, eu vou subir 14 centímetros e vou fechar um retângulo, tá? De 14 centímetros por 38, que é a medida da base que nós fizemos anteriormente. Esse retângulo, a gente vai desenhar aqui dentro a cabeça da manga, com a curva, tudo certinho, tá bom? Agora, eu vou fazer essa linha na diagonal, ligando aí, ó, os cantos com o centro, tá bom? Desse jeito. Feito isso, agora eu vou trabalhar essas linhas diagonais, dividindo ela em 4 partes iguais. Então, eu coloco a fita e dobro. E vou fazendo a dobra da fita para dividir essa linha em 4. Se você quiser medir essa linha e ir para a calculadora, dividir por 4, dá no mesmo, tá bom? Mas fazendo assim dessa forma fica mais fácil e poupa o seu tempo, ok? Então, faça essa divisão dos 2 lados, né? Frente e costa. E esses pontos, eles vão ser muito importantes agora para a gente construir a curva dessa manga, tá? Então, fiz aqui os meus pontos, ó. Agora, a gente vai trabalhar os pontos de forma individual. Nesse primeiro ponto da frente, eu vou entrar 1 centímetro. No segundo ponto, eu vou subir 1 centímetro também, desse jeito, sempre deixando esses traços bem esquadrados, tá? Nesse terceiro ponto, eu vou subir 1,5 centímetro. No primeiro ponto de cima das costas, eu vou subir 2 centímetros, sempre esquadrando, tá?
No segundo das costas, eu vou subir 1,5 cm. E no último das costas, eu vou entrar 0,5 cm, ok? Então, recapitulando essas medidas, aqui eu vou marcar 1, 1,5, 2, 1,5 e 0,5 cm. Desse jeitinho que você tá vendo. Agora, com a ajuda da régua de curva francesa, que a gente tem aqui material dessa régua para você baixar e imprimir, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Para você construir as suas réguas depois. A gente vai fazer as curvas ligando os pontos. Então, eu vou começar aqui pela parte da frente, ó. Então, eu vou trabalhar a régua de forma que ela encontre todos os pontos, tá? Então, você precisa, na verdade, movimentar a régua e encontrar a melhor posição. Se tiver necessidade de ponto a ponto, não tem problema, mas se você conseguir encaixar a régua em 3 pontos logo assim, como eu tô fazendo, fica melhor, ok? Mas sempre você precisa observar o desenho para ver se não precisa de alguma correção. Por isso que eu tô fazendo, que eu fiz primeiramente no lápis e somente agora eu tô acendendo com a piloto, tá bom? E aí fica esse desenho aqui, ó. Agora eu vou fazer aqui a conferência, eu vou medir essa extensão aqui da cabeça da manga, tá? Toda, para eu comparar com a medida da cava que eu somei no começo, tá? Então aqui deu uma medida de 49 e a minha cava deu 48. Como a manga ficou 1 centímetro apenas maior, não tem problema, porque na hora de cortar no tecido eu posso embeber esse tecido. Se a cava ficar menor, a medida da cava ficar menor, você pode aumentar alguns centímetros, pode ser um para cada lado aqui nessa linha horizontal, ou então aumentar um pouco a cabeça da manga, tá? E isso vai fazer com que essa extensão da cabeça da manga ganhe mais medidas, e aí depois você vai conferir de novo se tá uma medida próxima da somatória da cava que você fez da sua blusa. Agora eu vou marcar o comprimento da manga. Então eu vou usar aqui uma medida assim, para exemplo, de 20 centímetros, mas você pode fazer menos ou mais. Lembrando que a cabeça da manga, ela é a base para manga curta e para manga comprida, ok? Então aqui eu marco, ó, desde lá de cima 20 e vou fechar também aí embaixo como se fosse um retângulo. E aí eu vou começar a traçar meu comprimento. Vou precisar de uma medida de braço, tá? Que é uma medida logo abaixo da medida do bíceps. Ó, eu tô usando aqui para mostrar para vocês a apostila de modelagem Minhas Bases. Essa apostila tá disponível para você adquirir, quem ainda não tem, tá? Ajuda muito na construção das suas bases. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, olha só, a minha medida de circunferência de braço deu 30 centímetros, né? E aí eu vou acrescentar mais umas medidas de folga, tá? Pra poder ficar proporcional, porque a base em si da manga, ela tá com folga de vertibilidade. Então, eu ponho aí mais centímetros pra deixar essa boca um pouquinho mais folgada. Mas na hora de você ir construir uma roupa, você pode deixar essa manga mais justa, mais folgada, tudo isso você pode definir na hora da costura, tá? Lembrando que isso aqui é um molde base, então em cima dessa base você vai fazer as adaptações que precisar na hora de construir realmente uma roupa, ok? Agora aí eu tô marcando uma linha, ó, de 4 centímetros e eu já vou deixar nesse molde a margem da bainha, se você quiser fazer uma bainha dobrada 2 vezes, tá? Eu vou mostrar pra vocês como deixar esse molde já pronto para dobrar 2 vezes uma bainha nessa medida. Lembrando que você pode deixar o comprimento do tamanho que você quiser, tá? Então eu dobrei aí, ó, bem na metade, né? E eu fiquei com essa dobra. Depois que eu dobrei é que eu vou cortar as laterais, porque eu preciso que eu tenha essas pontinhas aí, ó. Porque se eu for seguir com essa linha, vai faltar tecido na hora de dobrar. Quando eu dobro, ó, fica bem certinho. E aqui eu tenho a minha base de manga pronta. Espero que você tenha gostado dessa aula, tenha conseguido entender. Se você gostou, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrita, deixa o seu comentário, o seu like. E se ainda não comprou a apostila, adquire logo a sua, porque ela vai ajudar muito no seu aprendizado. Um beijo e a gente se encontra na próxima aula.